Oi, gente! Hoje eu vou tentar trazer uma explicativa para vocês sobre aprovação de projeto. Eu já devo ter falado isso aqui algumas vezes, mas a gente vê que ainda ficam falhas, ainda ficam dúvidas na cabeça dos clientes sobre o que é esse processo de fato. E eu vou tentar ser o mais esclarecedor possível porque a gente sente um conflito. Eu acho que muitas vezes algumas coisas acontecem no escritório por falta talvez de comunicação ou talvez, igual a gente sente, por falta de... Pra gente é uma coisa tão normal, tão comum e na cabeça dos clientes não é, né? Então, falando um pouquinho de processo de prefeitura, o que se trata e como que tá hoje. Então, depois que a gente desenvolve todos os projetos, a gente tem que aprovar na prefeitura. Estou falando aqui de projeto arquitetônico. Então, vamos fazer a sua casa, vamos construir no seu condomínio e a gente precisa estar regular perante prefeitura e perante condomínio. Antigamente, né, esse projeto de aprovação na prefeitura, ele era algo completo, que a gente fala para os clientes, em que eu vinha demonstrando como que ia ser a casa, como que ia ser os níveis, a altura, pé direito. Eu fazia um detalhamento, um desenho no papel, para que a prefeitura compreendesse como que essa casa vai ser. E ela ia confirmar nesse detalhamento se eu estou seguindo as normas, se está tudo de acordo e assim por diante. Hoje a prefeitura mudou, isso começou a ter em torno de um ano, um processo que a gente chama de simplificado, tá? Então, quando eu falo isso para os clientes falam, oba, vai sair muito mais rápido o meu projeto, né? Por quê? Porque nos parece que a prefeitura simplificou o sistema de aprovação. De fato, simplificou. Então, o que acontece? Hoje, a gente consegue dar entrada na prefeitura tudo online. Então, a gente não tem mais aquela burocracia de ficar imprimindo cópia, fazendo aqueles pranchões, aqueles papéis enormes que eram convencionais, indo levar lá na prefeitura, entrando lá no setor e assim por diante. Hoje a gente pega todos os documentos, dá para fazer com assinatura digital, dá para ser mais rápido nessa coleta, junta tudo, entra no sistema. No começo foi um pouco difícil, a prefeitura fez umas 4 revisões, 3 ou 4 revisões no sistema deles, então até a gente se adequar foi um pouquinho difícil. Agora isso daí tá tudo zero, tá tudo indo funcionando normalmente. Então de fato ficou mais fácil a questão de dar entrada, então é muito mais rapidinho. Eu terminei o projeto aqui, opa, tô com todos os documentos, anexa ali, manda para a prefeitura. Show! Mas em contrapartida, a gente entende, de certa forma, tem um lado que é ruim pra gente, né, que demora a aprovação. E o que eu quero tentar explicar para os clientes e para quem espera esse processo de aprovação e para quem vai entrar principalmente no processo de aprovação, é que não é tão simplificado ou tão simples quanto parece. Por quê? Né? Não estou justificando a prefeitura, mas eu tento fazer o entendimento deles. Perante a prefeitura, eu mando um projeto agora em que eu traço os limitantes, em que eu reduzo todo o projeto, tudo que eu contemplei no projeto, eu reduzo numa única prancha, num único papel e eu mando para a prefeitura. E o porquê que se torna mais difícil, Paulinho? Não é a mesma coisa que antes, na prática, a norma, tudo não mudou, por que está demorando mais? Porque o que a gente entende agora, né? A prefeitura tem que entender, ela tem que conseguir conferir se eu fiz tudo certo num único papel. Eu vou tentar gravar aqui, vou tentar mostrar para vocês o que era e o que ficou o projeto para que vocês consigam entender um pouquinho mais. Então deixa eu abrir aqui em paralelo com vocês, vamos usar aqui das coisas e eu vou tentar explicar através de um projeto de um cliente e vocês vão ver se vocês concordam comigo. Então vamos lá. Primeiro de tudo eu vou mostrar como era, vou mostrar um exemplo aqui de um cliente que a gente nem iniciou a aprovação dele ainda, está tudo pronto para começar a aprovação. Então o que acontece? Vamos lá. O que acontece aqui? Esse é o projeto em que eu já traduzi, eu já coloquei, primeiro eu fiz o layout, depois eu fiz o 3D e depois que o cliente aprovou, obviamente eu entro nesse papel aqui em que eu mostro para o cliente, em que eu mostro para a prefeitura no caso, né? O tamanho da casa, aqui tem as cotas, ó, aqui tem o tamanho que está considerando, eu mostro rampa. Esse é o projeto que inclusive o pessoal da obra vai usar para executar a casa. Então aqui é um pedaço, né? Vou mostrar outras pranchas. Aqui é a implantação, aí aqui, por exemplo, é o subsolo, essa aqui é a planta do subsolo, essa é o pavimento superior, né? Então
essas duas plantas aí, eu vou mostrar a escada, eu explico como é que é o acesso, eu explico como é a rampa, onde é o banheiro, eu mostro no projeto onde tem janela, onde tem porta, eu vou mostrando tudo. Teoricamente, aqui quem for executar, e a prefeitura antigamente era assim, né? Ó, aqui é as plantas dos outros pavimentos, onde a gente tem de novo, tem escada, número de degraus, janelas, né, que estão acontecendo, as janelas que estão acontecendo aqui, e onde que eu estou prevendo caixa d'água, onde que tem duto de churrasqueira, e aí eu vou explicando. Vamos lá. Aí depois eu mostro para a prefeitura como é, isso aqui é um corte que a gente chama para os clientes. E aqui onde eu mostro como é que está funcionando a escada, quais são as alturas de pé direito, onde estão as portas. Tem, ó, de novo aqui, ó, caixa d'água vista de um outro ângulo. Aqui todo o corte, olha o perfil do terreno, como é que vai ficar o subsolo. Aqui a gente vai explicando tudo. Então, de novo, mais um entendimento. Aí eu mostro também, opa, voltei no que é um outro corte, deixa eu achar aqui as elevações. Olha só, eu mostro como é que vai ficar a frente da casa, a porta, eu mostro janela. Por aqui eu tô falando em itens simples, né? Mas tem a questão de balanço, tem a questão de taxas, tudo tá dentro desse papelzão aqui, né, que aqui na minha tela tá resumindo. Hoje, como é que ficou isso tudo, Pauline? Como que é o projeto simplificado? Aqui. Então agora a gente mostra para a prefeitura, tá? Esses limites. Ó, aqui é o esquema, a gente chama assim, esquema do pavimento térreo, ó, é o limite do térreo, onde que ele está acontecendo. É o limite do pavimento superior. Onde que tem um vazio, o que que é balanço e sacada. Ó, a gente mostra o resumão, onde que é o subsolo, onde que eu estou colocando as vagas. E olha o corte, como é que se resumiram, os balanços. Agora a gente imagina, agora eu vou mostrar para vocês aqui o resumão. A prefeitura tem que entender tudo que eu estou propondo por esse projeto, só por essa planta aqui, só por essa prancha. Ó, é essa prancha que vai para a prefeitura. Ó, aqui é a única planta que tem. Olha o tanto de tracejadinho, projeção, e a prefeitura tem que entender e conferir por aqui. Aí, eu vou mostrar para vocês o que é essa casa. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Só para explicar. Essa casa é essa. Agora pense comigo. Olha o tanto de encaixezinho, né? Que eu vou mostrar, olha o tanto de encaixe, sobreposição de laje que eu tenho da casa, olha a vista de um ângulo, tudo isso eu tenho que respeitar a norma, que é o fundo, piscina, tudo isso eu tenho que respeitar a norma, tá? Agora você já imaginou como que funciona a cabeça de quem está corrigindo para ele entender que é isso que eu estou propondo? Então como fica, qual o grau de dificuldade para entender? E o que que leva, por que você está falando tanto isso, Pauline? O que que leva a isso? Onde a gente vai chegar com isso tudo? Deixa eu dar uma pausa aqui. Pera lá. E onde que eu quero chegar com isso tudo? Quero dizer que para a prefeitura eles têm que conferir a norma. Eu entendo, a gente entende esse lado. E com isso eles têm que avaliar naquele contido de informações, eles têm que entender o que eu estou propondo. Então muitas vezes eu dou entrada, a prefeitura demora 30 dias cada correção. A prefeitura tem que entender, aí ele corrige o negócio. Vem para mim, ele fala, Pauline, aqui tem um negocinho que está em desacordo, ou aqui você acrescenta uma norma, E daí eu volto, corrijo, volto para eles. Aí daqui a pouco eles entendem mais isso aqui, eles olham aquilo. É claro que a gente fala assim, poxa, corrige tudo de uma vez, não corrige de uma vez, um picadinho. Mas pense também o grau de dificuldade deles a entenderem, tipo, eu consegui em tão poucas linhas representar tudo aquilo que eu considerei. Então é isso que vem levando, é isso que a gente tem um processo um pouco maior da prefeitura acontecendo hoje. Né? A gente entende, em partes, o posicionamento e por que demora na prefeitura, né? Demora perante o cliente, né? A gente veste as dores, a gente tenta agilizar, igual a gente fala, entrou em processo de aprovação, vira prioridade, voltou da prefeitura, a gente corrige, a gente tenta ser rápido, né? A gente sente as dores dos clientes aqui, sempre. Mas a gente tenta também explicar por que tá demorando, por que né, demora, a gente fala assim, a nossa demora que a gente fala são 3, 4 meses, porque para os clientes isso é muito, mas é um processo complexo. Então quando a gente fala, o que a gente está tentando sempre esclarecer com todos os clientes e também para quem vem novo, né, que sempre a pergunta quanto tempo, né, de prefeitura, o que a gente está tentando explicar é que aprovar o projeto não é só juntar os documentos
e colocar lá na mão da prefeitura. Não é só dar entrada e a prefeitura vai liberar o alvará de construção. Então o processo de aprovação é um processo, é um tempo que a prefeitura precisa conferir, eu preciso adequar, a prefeitura precisa reler, entender o projeto e assim sair o alvará. Então é isso, eu acho que a gente tenta, fica um pouco longo, mas para que também vocês criem expectativa em tempo de processo, né? Eu falo assim, é doloroso que todo mundo quer construir o quanto antes, mas eu acho que é fundamental também todo mundo entender e até para se programar, né? Porque eu falo, é fundamental também para quem vem e fala assim, eu quero começar a construir. Tem cliente que chega, a gente brinca, né? Não, pode ir com calma, a gente tá com tempo. Daqui 2 meses para mim começar a construir tá tudo certo. Não demora só isso, infelizmente. Como a gente sempre fala aqui no escritório, a gente tenta sempre ao máximo atender em todos os aspectos, todo mundo, né? A gente entende que cada um tem cliente que mora de aluguel, tem cliente que está vindo de outra cidade, tem cliente que cada um sempre tem uma justificativa. Obviamente, a gente tenta fazer o melhor sempre por todos os clientes, mas existe um pouco das coisas que foge do nosso alcance, porque demanda desse retorno de prefeitura. Cada análise hoje de prefeitura demora em torno de 30 dias, então a gente tem um tempo de correção. Aí, por mais que falte, às vezes até tem cliente que fica louco da vida, e eu junto, obviamente, né? Porque tem correção que vai para a prefeitura e a prefeitura fala assim, põe só, me diz quantos centímetros tem esse cantinho aqui, que a gente fala, põe uma cota aqui. Às vezes volta por causa de uma coisa ridícula, né? Porque a gente já trabalha em cima da norma. E daí eu coloco aquela anotação, volta, são mais 30 dias para a prefeitura validar aquela correção. Então é compreensível por parte, a gente entende o quanto o cliente fica estressado em cima disso. Nós também, porque pra gente é do nosso interesse, obviamente, terminar e entregar tudo, mas hoje o processo de prefeitura é isso, que igual a gente estava falando aqui essa semana. Como é que a prefeitura também vai conseguir colocar lá, sabendo que o nosso é uma interferência pequena, né? Igual a gente tem uma expertise com projetos, a gente tem um tempo de vivência já com esses projetos, a gente sabe o que vai, o que não aprova, o que é norma, o que tem que seguir, né? E daí às vezes assim, mesmo assim pede, vai e volta várias coisas, tem vários detalhezinhos de cota, um negocinho ou outro que eu falo, é manual isso que a gente faz, então às vezes falta, às vezes eles querem a mais, às vezes eles pedem um complemento de informação que eles querem entender melhor. Assim como isso é normal, é claro, eu não estou entrando no mérito, pode demorar 2 anos, eu já escutei isso de outros clientes. Eu passei com um outro arquiteto 2 anos. Não, pelo amor de Deus, não é isso também, né? Aí sim tem alguma coisa errada, né? Mas eu falo assim, tem um tempo, infelizmente a gente tem que passar por esse processo e é que a gente tem que entender que o processo de aprovação, que essa liberação de alvará, não é só dar entrada na prefeitura e entregar os documentos e sair o alvará. Não sai tão fácil. Tem o processo, as correções variam de 2 a 4 correções. Hoje, igual eu falo, quando o sistema estava anteriormente, né, muitos clientes, os clientes mais antigos ali, a gente dava a prefeitura pedia os complementos de documento e saiu o alvará. 2 entradas, era ótimo, estava sendo uma delícia. Mas porque eles enxergavam todas aquelas pranchas completinhas. Aí eles entendiam, agora está um pouquinho mais dolorido, porque a gente entende também parcialmente essas coisas da prefeitura e os processos têm delongado um pouquinho mais. Acho que é isso, gente. Espero que vocês entendam, que eu tenha colaborado com essa questão de aprovação e, como sempre, se surgirem mais dúvidas, a gente está aí sempre de portas abertas para esclarecer com vocês. Um beijo, gente! Voltei, esqueci de falar um negócio. Tem cliente que me aborda fiquei pensando quando eu terminei o vídeo e comentei, tem cliente que me aborda falando assim, mas eu ouvi tal arquiteto falando que tá mais fácil a aprovação. E isso me chateia muito. E vou fazer essa parte de resposta porque até é um desabafo. Os nossos projetos hoje dentro do escritório, a gente tem muitos projetos arquitetônicos, graças a Deus. E a grande maioria, a gente tem normas, tem muitos com... O programa é enorme em função do terreno e a gente sempre veste a camisa do cliente, a gente fala, em ocupar, em explorar ao máximo cada vírgula, porque eu falo assim, entender das normas da prefeitura não é só seguir coisas simples de
metragem quadrada, é entender como é que funciona balanço, é entender taxa de ocupação, é entender coeficiente de aproveitamento, é entender como tirar partido de cada coisinha de norma. É que nem advogado que consegue dar os seus pulos porque acha uma brecha na lei. De certa forma, não estou querendo burlar nada, estou querendo explorar potenciais. Então, quando às vezes a gente já escutou engenheiro também falando, mas a prova é tão fácil. Se a gente colocar uma casa de 60 metros quadrados com um terreno de 800, é moleza aprovar. Porque daí a gente fala assim, porque daí tem lá, as taxas não precisa nem pesquisar, não precisa nem ver, não tem muita coisa a seguir, é fácil de fato. Mas quando a gente cria vários elementos arquitetônicos, quando a gente explora a fachada, quando a gente explora cada vírgula do teu terreno, tentando dar o máximo de potencial para o teu terreno, isso tem também que dificulta. E isso dificulta também o entendimento da prefeitura. Pense, balanços, vazios, pergolado, mais aquilo. Não estou falando pergolado de jardim, estou falando de pérgolas, de vigas aéreas, de um monte de coisa que deixa mais complexo o projeto. Então tem muito profissional questionando aí, dizendo que a gente está demorando, e isso para mim não demora 3 meses para a gente ter um alvará, perante o que igual comentei já, que tem arquiteto aí levando 1 ano, 2 para aprovar. Isso também não me levem como, estou querendo fazer desaforo, não é isso, tá? Mas querendo explicar, mais uma vez, que a gente explora cada vírgula por vocês no terreno, e isso muitas vezes faz com que se torne mais dificultoso o entendimento da prefeitura, porque eles têm que, igual eu falei, o projeto ali tem diagonais, tem balanços, tem um monte de coisa que vai estar dificultando o projeto e dificulta o entendimento deles. Então, não dá para dizer tão fácil que é Pauline que está tendo dificuldade, o escritório da Pauline está tendo dificuldade para provar, que não é isso. Então também, a gente já tentou fazer uma pesquisa quanto tempo demora em média a maioria dos escritórios para dar aprovação, e eu não consegui essa resposta, mas a gente sabe que também os bons profissionais aí que a gente tem conhecimento, os colegas de trabalho que a gente tem contato também, em média, levam em torno disso, vamos assim falar. Então, se for acima de 6, 8 meses, daí a gente está falando em problemas talvez técnicos e não de prefeitura, tá? Acho que é isso.